Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui, pelo Oportunidades Especiais. Hoje a gente está aqui num bate-papo sobre a inclusão profissional das pessoas com deficiência, né? E hoje tenho o prazer aqui de estar com a Ana, né? E eu não vou dar nenhum spoiler aqui, vou deixar que a Ana se apresente, fale um pouquinho aí do trabalho que ela faz, né, na empresa. E tá bem, Ana? Você consegue me ver e ouvir bem? Consigo te ver e Não, ouvir tá bem. bom, tá bom. Seja muito bem-vinda, viu, Ana? Obrigada. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, Hum. todos e todes também. Primeiramente, prazer estar aqui falando com você. Renato, obrigada pelo convite. Então, falando um pouquinho, eu sou Ana Luísa, eu sou diretora de recursos humanos da Manco Vavin, e tenho muito orgulho, né, de fazer parte dessa comunidade que quer cada vez ser mais plural e cada vez ser mais inclusiva, né? E eu acredito muito nessa agenda de diversidade e inclusão, faz parte do meu propósito não só profissional, mas pessoal também. E a gente tem feito um trabalho muito grande na parte de diversidade e inclusão em todos os sentidos. E pessoas com deficiência têm sido um grande foco e interesse, né, para que a gente abra espaço cada vez mais para que as pessoas possam se desenvolver, possam encontrar nas suas carreiras o prazer, né, e crescerem pessoalmente, profissionalmente. E eu acho que esse é o grande papel das organizações, né, transformar os mundos fora, né, através do que a gente dá espaço e representatividade dentro das organizações. Então, é um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo, Renato. Muito legal. E me diz uma coisa, Ana, assim, né? A gente sabe que hoje muitas empresas vêm fazendo assim um trabalho realmente importante, relevante, né, nesse processo da inclusão profissional das pessoas com deficiência. A gente agora em 2021, né, em julho, a gente tem aí a comemoração, né, dos 30 anos da Lei de Cotas, né? E a gente sabe que nos 10 primeiros anos, basicamente, né, a lei de cotas, ela não era muito, assim, uma realidade, né, no processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência, mas principalmente de 20, 15 anos para cá, né, a gente, assim, já encontra muitas empresas se organizando, desenvolvendo setores de diversidade e inclusão, né, as pessoas se especializando, entendendo um pouquinho de fato, né, quem são essas pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência também cada vez mais se capacitando, buscando as oportunidades tanto na sua formação profissional, mas também buscando oportunidade dentro das empresas, né? Então a gente percebe que essa desconstrução, né, sobre a deficiência no mundo do trabalho, ela vem acontecendo de maneira muito forte aí, né, de 20, 15 anos para cá. E eu queria que você falasse assim um pouquinho, né, o trabalho que vocês vêm fazendo dentro da empresa, o que vem acontecendo, né, de bacana, de legal para você compartilhar com a gente, mas também queria que você falasse um pouquinho desse seu processo de inclusão, trabalhando nessa área específica, né, da inclusão das pessoas com deficiência. Como é que isso aconteceu com você, né, enquanto profissional? Quais são as impressões assim que você tem, né, dentro da empresa? E como foi de fato aí, como que você chegou nessa área, né? Conta um pouquinho para nós. Tá. Vou contar um pouco da minha, como começou a minha paixão, porque, Renato, eu falo que não é o meu trabalho, é a minha paixão, diversidade e inclusão. Eu trabalho há 20 anos na área de recursos humanos, e aí, como você disse, no meu começo de carreira, diversidade e inclusão era uma coisa que a gente nem falava, nem sabia. Mas, há 12 anos atrás, eu saí da minha zona de conforto, que era morar numa cidade como São Paulo, com bastante acesso, e eu mudei para o Pará e fui morar no meio da região da Amazônia, né? Literalmente no meio Uhum. da Amazônia. E foi aí que eu fui conhecer diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes condições
e morei em algumas regiões, algumas cidades que tinham um número muito grande de pessoas com deficiência, né? Então, como começar a olhar um mundo diferente, né? Vários Brasis dentro de um único Brasil, e ver dores que eu não via antes, né? Então, ter um olhar diferente através de um aprendizado que eu nunca tinha tido, né? Então, eu não falo, quando você usa a palavra reconstrução, né? A gente começa a olhar as coisas diferentes, mas no meu caso, foi uma desconstrução, né? E um aprendizado diferente. Então, eu não sabia que existiam, na realidade que a gente tinha, indígena, pessoas negras, LGBTQ, pessoas com deficiência, eu não tinha esse olhar. E aí, quando eu passei a ter esse olhar, eu comecei a pensar o que a gente precisa fazer enquanto organização, o que eu preciso fazer enquanto pessoa, enquanto profissional, para olhar essas pessoas, esses grupos vulneráveis, e eu me incluo em um grupo vulnerável porque eu sou mulher, então a gente também passa, né, por uma questão de reconhecimento, e o que eu podia fazer de diferente? A primeira coisa é conhecer, né? E eu nem sabia que essa minha paixão tinha sido bem antiga. Eu fiz, quando eu me formei em psicologia, eu queria trabalhar com crianças com deficiência auditiva. Então, eu fui fazer curso de linguagem dos sinais e depois eu acabei entrando em RH. E aí eu me lembrei como é que eu conheço alguém e que tipo de deficiência, né, que tipo de sentimento, que tipo de necessidade que a gente precisava ter especificamente. Porque quando a gente fala de inclusão, Renato, a gente normalmente fala pessoa com deficiência, a gente coloca todo mundo no mesmo grupo, né? Mas a gente tem diferentes tipos de necessidade, diferentes tipos de limitação. Então, como conhecer e reconhecer tudo isso? Então, eu acho que, para mim, foi muito importante essa vivência pessoal para eu trazer para dentro da organização. Então, hoje, quando a gente fala de real inclusão, não é a gente abrir vaga para deficiente por conta da cota. Não, é a gente fazer o nosso papel social de trazer maior representatividade e que essas pessoas se sintam produtivas e se sintam um potencial para que a gente possa fazer com que fora das organizações elas também exerçam esse papel. Há 15 anos atrás, a gente não conseguia contratar pessoas com deficiência porque a gente não tinha formação, elas normalmente ficavam em casa, né? E aí, quando a gente abre as cotas, a gente abre uma possibilidade de um maior investimento. Então, como as empresas passaram a precisar dessa mão de obra, passou a ter esse investimento nisso, em formação, as universidades abriram as portas, as pessoas saíram de casa e elas começaram a se mostrar para a sociedade. E aí a gente consegue acolher. Então, eu sou muito favorável à lei das cotas porque elas obrigam a gente a olhar para uma coisa que a gente, muitos anos, deixou de lado, né? Entendi. Então, hoje, dentro do meu papel profissional não vamos abrir vagas, vamos abrir oportunidades. E vamos olhar para as pessoas para o que elas efetivamente precisam. E a gente não olha a deficiência. A gente olha o que as pessoas têm para oferecer e o que elas querem oferecer como força de trabalho. Acho que esse é o grande potencial, né? Se a gente for pensar dessa forma. Então, eu olho, né? O meu olhar é um pouco mais legítimo do que foi há 15 anos atrás, quando a gente começou a falar desse assunto, Renato. Claro, e olha, é muito importante isso que você está dizendo, Ana, porque a gente sabe, né, hoje, né, 2021, que a gente já tem aí, né, essa lei de cotas de fato, né, funcionando aí nessas últimas 2 décadas, a gente sabe que hoje, quando a gente pensa na pessoa com deficiência ou nas pessoas com deficiência, muitas empresas já tiveram aí como comprovar isso que você está dizendo, que a gente pode sim ter vagas que são direcionadas para profissionais com deficiência, vagas que muitas vezes são até exclusivas para pessoas com deficiência, né? Mas que não existe vaga de deficiente, né? A deficiência é uma característica da pessoa
E aí, quando a empresa contrata e quando ambos, né, vão aprendendo juntos e tudo mais, a gente vai entendendo que esses profissionais com deficiência, que são profissionais de várias áreas diferentes, né, eles têm ali, sim, o seu direito e o seu dever em relação ao trabalho, né, mas que no dia a dia, no cotidiano, são pessoas que, na prática, como qualquer outro colaborador, como qualquer outra colaboradora, tem que chegar no horário, tem que render, tem que performar, tem que entregar, tem que atingir a sua meta, né? Tem que, em primeiro lugar, atender a empresa naquilo que a empresa precisa, porque é para isso que ela foi contratada. E quando você traz, né, essa fala de aprendizado, de fato, né, em todos esses anos, você também está trazendo isso para a gente, né, de que a gente tem que cada vez mais olhar para o colaborador, para a colaboradora, com deficiência, em primeiro lugar, né, com esse olhar técnico, com essa capacitação, e a gente não pode esquecer, né, o principal motivo dele estar ali, ele não está ali, ela não está ali para cumprir uma cota, está ali para atender a empresa profissionalmente naquilo que a empresa precisa, que a partir do momento quando isso fica meio distorcido ou quando isso não acontece, né, a relação ela acaba sendo uma relação alienatória, né, porque a empresa não está atrás de uma pessoa com deficiência porque ela é uma pessoa com deficiência e pronto, né, não é só isso, é muito além disso. E me diz uma coisa também, Ana, ouvindo você falar, né, estava pensando aqui, né, no trabalho que você faz, né, que você percebe aí nesses anos de trabalho, quais são aí alguns avanços ou os maiores avanços que você percebe que dentro da empresa você acompanhou, as maiores mudanças, né, nessa área da contratação das pessoas com deficiência e também no desenvolvimento das pessoas com deficiência no âmbito profissional, né? O que você pode dizer para a gente, assim, compartilhar com a gente como avanços que você percebe, assim? Eu vejo, Renata, assim, no passado a gente não sabia lidar com, com as situações novas, né? Então, eu lembro quando começou o processo, vamos fazer processo seletivo, fazia processo de pessoas com deficiência pelo telefone, né? E aí, quando a pessoa aparecia, né, para trabalhar, a gente não tinha condição no trabalho, a gente não tinha, a pessoa não tinha deslocamento, então existia uma ignorância muito grande por parte de recursos humanos e por parte das organizações. Eu acho que a gente avançou bastante nessa agenda de reconhecer o espaço físico que a gente precisa ter, as condições de um ambiente seguro para que essas pessoas possam estar, para que a gente possa colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? E que tipo de trabalho. Então, os mapeamentos de postos de trabalho, os mapeamentos de posições, o desenvolvimento do deficiente, o recrutamento, que passa a ser um recrutamento diferenciado, onde você olha a pessoa, onde você conhece a pessoa. E parte, por exemplo, do que a gente faz hoje dentro da Manco você faz o processo seletivo e a pessoa conhece qual é o local de trabalho antes dela aceitar a proposta. Porque ela precisa reconhecer se aquele ambiente, para ela, é um ambiente seguro, né? E qualquer tipo de deficiência a gente está falando, e a gente não está falando só de ambiente físico, né? De mesa, cadeira, não. A gente está falando do ambiente que ela pode estar. E eu lembro, assim, já coisas mínimas. Então, eu contrato um deficiente visual e eu não explico para as pessoas que elas precisam tirar as coisas do caminho, tipo cadeira. Então, as pessoas levantam da mesa e a cadeira fica para trás. E aí o deficiente visual vai passar e é muito mais difícil. Então, você tem que educar, inclusive, as pessoas para receberem uma pessoa com deficiência, porque eu preciso reconhecer. Então, pessoas com deficiência auditiva, é muito comum que as pessoas fiquem pegando, né, fiquem chacoalhando a pessoa. Não, é terrível isso. A gente precisa entender que a gente precisa chegar na frente da pessoa para falar. Ela tem uma limitação auditiva, mas é invasivo a gente usar a nossa ignorância, né? Então, essa parte do letramento, eu acho que a gente avançou bastante. Ainda temos muito para avançar. E, normalmente, as pessoas olham a pessoa com deficiência
ou com algum tipo de estereótipo, né? Então, é menos capaz, o capacitismo que a gente usa bastante. E aí o nosso grande desafio, e aí eu acho que esse é o grande avanço que a gente tem que fazer, né? Que a gente já fez grandes, mas a gente ainda precisa mais, é tirar esse olhar, porque se você for pensar uma pessoa com deficiência, a gente está falando de ou cognitivo ou físico, mas nós, todo ser humano, tem a sua limitação, né? E a gente acolhe muitas vezes essa limitação quando a gente não vê ela fisicamente. Então a gente precisa acolher as limitações e prover aonde está transbordando de competência, né? Então esse olhar é uma das coisas que a gente avançou, mas a gente ainda tem muito chão até pela mesmo frente. porque E não é só com as pessoas com deficiência. é um processo, né, Ana? Né? É um processo que, quanto mais a gente convive, mais a gente aprende, mais a gente vai, assim, entendendo como funciona cada deficiência, né? E o que a gente percebe também, o que é muito legal, né, é que na prática do cotidiano, esses mitos que a gente tem, né, essas questões, assim, da deficiência, elas vão assim esses mitos eles vão sendo derrubados, né? Porque a gente de fato a gente tem muito assim pré-conceito em relação à deficiência visual, auditiva, intelectual, pessoa com deficiência física, os transtornos mentais, né? Que também são considerados na Lei 8.813, né? Mas eu percebo também que você traz na sua fala uma coisa muito importante, né? Que é muito atualizada, inclusive, que é essa mudança de cultura na empresa, né? E aí você traz para mim, assim, uma fala muito bem contextualizada, muito bem atualizada, porque a LBI, que é uma lei, né, de 2015, a Lei 13.146, ela traz ali, né, uma mudança muito importante justamente nesse pensamento, que quando eu tenho uma loja, um local público, uma empresa, um espaço, né, que esse local não está minimamente acessível para a pessoa com deficiência, não é a pessoa com deficiência que deve se adequar, é o local que deve se adequar porque aquele lugar não está preparado para receber a diversidade humana, né? E não enxergar, não andar, não escutar. Isso faz parte da diversidade humana. Então, a Lei 13.146, ela traz essa importante mudança de pensamento, né, que, na verdade, é um paradigma aí, que a gente vai trabalhando, vai desconstruindo, né, então, muito legal na sua fala isso. Essa questão mesmo, né, dessas dicas de convivência, quando você tem uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa surda, né, como você falar, como você se comunica, né, como você guia uma pessoa que não enxerga, como que você conduz uma cadeira de rodas, né, então, essas dicas a gente vai aprendendo no dia a dia com a convivência, e o que é muito legal é que as próprias pessoas com deficiência vão dando aí as sugestões, né, para a gente, como a gente agir nesses momentos, né? Então, acho que isso é muito legal também. E me diz uma coisa, Ana, dentro da Vavin, assim, o que você pode dizer, pode trazer para a gente, assim, de atitudes, ações, boas práticas, né, que vem colaborando nesse processo de inclusão e facilitando aí o trabalho de vocês no dia a dia, né? Traz um pouquinho para a gente. Legal. Renata, eu acho que um grande diferencial é que a gente trabalha muito no coletivo, né? Então, a construção, ela acontece com várias cabecinhas pensando juntas. E a gente tem um comitê de diversidade e inclusão e um específico, né, para pessoas com deficiência, que inclui pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência de múltiplas áreas, né? E acho que isso é um diferencial para pensar nas ações, nas necessidades. Então, a maior parte do que eu falo aqui hoje, ela é construída neste coletivo, ela sai dessa ideia, e eu acho que esse é um grande diferencial. Entendi. É muito legal isso que você está dizendo, que inclusive é uma bandeira assim que a gente levanta, né? Justamente sobre a importância
da empresa também desenvolver essa prática intersetorial, né? Esses grupos de afinidades que muitas vezes trazem pessoas de setores diferentes, né? Tanto pessoas do operacional, ou de repente uma pessoa da área de TI, ou uma pessoa da área da segurança do trabalho, alguma pessoa da área ali de líder, né, da gerência, porque isso traz essa visão intersetorial para a inclusão das pessoas com deficiência, e isso deixa, né, assim, de dar aquela impressão de que a inclusão ela é responsabilidade só de um ou outro setor, ou de uma ou outra pessoa. Quando a gente começa a trabalhar isso de forma intersetorial, todo mundo aprende junto e todo mundo, de fato, abraça essa cultura da inclusão e entende, de fato, a sua importância. Então, muito legal isso que você falou, porque traz, né, essa preocupação, né, não só de um setor, mas sim da empresa inteira, né? É uma mudança, de fato, de cultura. Muito legal, viu, Ana? Bacana. Me diz uma coisa também, Ana, assim, pelo que você percebe, assim, os próximos passos, né, o que você vê aí a curto prazo, a médio prazo acontecendo dentro da empresa, né, aquilo que você já percebe que é uma tendência nessa questão da inclusão profissional, um pouco também da maior parte das vagas, das oportunidades que tem dentro da empresa, né, o que você percebe, assim, né, onde essas pessoas, de uma forma geral, né, elas vão preenchendo, o que você vê, assim, em relação a empresa nesse sentido, né, nesse momento, assim, né, tanto num médio prazo, né, ou num curto prazo, uma tendência nessa contratação, né, e também, assim, as oportunidades que você tem visto, né, chegar pessoas aí com deficiência. Renato, eu acredito bastante, né, tem algumas coisas que facilitam, né, o processo de inclusão. E eu acho que a mobilidade, né, que a gente teve nesses últimos 2 anos, e acho que a pandemia acelerou bastante essa questão digital, da gente ter acesso do home office, da gente conseguir estar conectado, a gente conseguir trabalhar de diferentes lugares, né, do mundo, né, do Brasil. Eu acho que isso vai facilitar bastante a questão de inclusão, porque a gente sabe que a gente, enquanto país, tem muita limitação de traslado, né? Não somos adaptáveis ou adaptados, né, a acesso para todas as pessoas. Então, eu acho que isso facilita bastante. Então, hoje, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham para a gente, moram lá em Roraima, né? Então, eu posso trazer pessoas com deficiência, por exemplo, que têm um pouco mais de dificuldade de mobilidade, sem que elas precisem sair de casa. E ainda assim, elas serem incluídas dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que isso a gente acelerou bastante essa agenda, né? Onde a pessoa pode estar inserida dentro de uma cultura, pode estar inserida dentro do local de trabalho, sem necessariamente ter que se deslocar todos os dias. Então, eu acho que isso é um grande avanço. E eu acho que, no futuro, as novas formas de trabalho também vão facilitar a inclusão, né? Então, os trabalhos part-time, que você trabalha só parte do seu tempo, os freelancers, né, que você trabalha por projetos, isso vai facilitar a inclusão em vários sentidos, porque você abre para as pessoas exercerem as suas competências de maneiras distintas, né? Então, eu acho que isso vai facilitar bastante. Eu acho que é uma agenda que tem crescido. Por exemplo, a Vavin, a gente pode hoje abrir muito mais oportunidades de trabalho porque a gente é remoto, né? Claro. Então, facilita bastante. E é lógico que isso, né, Ana, como você bem colocou, assim, trazendo essa pessoa ou esses colaboradores e colaboradoras com deficiência totalmente para o ambiente da empresa, né, porque não é porque a pessoa está trabalhando de forma remota que a pessoa vai fazer o que quer, na hora que quer, né, a pessoa não vai ter um compromisso de fato com a empresa, né, não, ela está ali participando da empresa, exercendo a função dela, né,
cumprindo horário, rendendo como qualquer outro colaborador e, de fato, né, sendo incluído na empresa, nas atividades que lhes são ali demandadas, né? Então, isso é muito importante, muito legal aí a sua fala. E também, assim, né, estava pensando aqui uma coisa, né, pensando nessa sua experiência, todo o material que você tem na mão, né, tudo que você vem acompanhando, tudo que você vem ajudando também bastante, né, no seu trabalho ali, no seu cotidiano. Que dica, assim, que você poderia dar para quem está começando a trabalhar nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência? Porque a gente sabe, Ana, que muitas pessoas com deficiência, né, muitas empresas também, elas estão dando os primeiros passos, né, nessa contratação aí, muitas empresas contratando as primeiras pessoas com deficiência, né, buscando a informação a respeito, e a gente tem também pessoas, né, e empresas que já têm setores, já trabalham em setores de diversidade e inclusão muito bem estruturados, né, mas olhando para essas pessoas que ainda não têm uma experiência como a empresa que você está, pessoas que ainda não têm, né, esse know-how todo que você tem, o que você pode deixar para elas aí? Renato, eu sou muito a favor do aprendizado, né, e das conexões. Então, quem está começando, é muito importante que converse com quem já está avançado, mas dentro do estágio de avanço, né? Eu acho que, por exemplo, quando nós começamos esse trabalho, ou quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente vai buscar referência, né? Outros RHs, outras empresas, e estudar aquilo que a gente está fazendo. Então, primeiro, reconhecer em que estágio que você está, o que você realmente quer, como é que a sua organização está comprometida com essa causa, até que nível você está comprometido, e fazer as ações de forma gradual. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, quando eu chego, já quero ver a coisa pronta. E não, a gente tem que esperar, a gente tem amadurecimento. Então, antes de trazer simplesmente sair contratando, é saber o que você vai oferecer quando essas pessoas chegarem. Então, eu acho que eu já vi muitos inícios não darem certo, porque as pessoas simplesmente saíam contratando e não tinham atenção para essas questões que eram extremamente importantes. Então, ir no seu passo, mas saber exatamente o que você quer, porque aí você consegue trazer a solução correta, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, que para a gente hoje é o grande desafio e vai continuar sendo. Aprender. Sim. Importantíssimo também isso que você está dizendo, porque assim, quando a gente recebe candidatos e candidatas, né, com deficiência, a gente, sim, né, nessa questão da lei de cotas, a gente tem todo, assim, aquele procedimento para a gente entender se de fato, né, aquela pessoa tem um laudo que a encaixe como pessoa com deficiência. Mas isso, né, faz parte do processo, né, mas é fundamental que isso posto, né, que a gente olhe para o currículo daquela pessoa, né, para saber se essa pessoa atende a gente enquanto profissional, né, porque, de fato, as empresas, elas precisam de profissionais que, por acaso, tem a característica da deficiência, mas a pessoa não está sendo contratada por conta da deficiência, está sendo contratada porque é um profissional devidamente capacitado para exercer aquela função, independente se é um início de carreira, independente se é uma pessoa que tem uma experiência, né? Mas isso é muito importante, muito bacana também de ouvir isso, né, de você. E eu queria também aqui, né, assim, pena que o nosso papo já está chegando no fim, assim, passa muito rápido, eu tô gostando muito de te ouvir. Passa rápido Mas mesmo. Eu queria, assim, que você, né, se você quiser deixar um recado, né, para as pessoas aí que são candidatos e candidatas e que têm o interesse de trabalhar com vocês, né, assim, por que é bacana, né, por que trabalhar com vocês, né, assim, por que trabalhar na Vavin, né,
Então, eu queria que você deixasse esse recado para a gente aí, para esses colaboradores e colaboradoras que, com certeza, né, depois de assistirem aí também esse nosso bate-papo, vão estar assim, muito incentivados, incentivadas para procurar vocês, né? Então, por que trabalhar com vocês? Eu sou suspeita, Renato. Eu gosto muito de trabalhar na Banco Vago. Eu Uhum, sou apaixonada por, por empresas que têm valor, né? uhum, E a gente tem como valor respeito, coragem e a diversidade e inclusão, né? E eu acho que isso, você ter uma empresa com valor e uma empresa que respeita as pessoas, para mim é fundamental. Então, quando eu escolhi uhum. trabalhar aqui, eu escolhi porque a gente estava nesse processo de transformação e, e o bacana é que a gente não acha que a gente já é perfeito. A gente está buscando sempre melhorar. Então, cada dia, Uhum. isso é importante. Então, você vindo trabalhar com a gente é mais um aprendizado e mais uma pessoa que vai colaborar para essa transformação. Então, fazer parte, eu acredito que é isso. Né? A gente não está 100% formado. A gente ainda tem um mundo todo e depois da pandemia a gente aprendeu que nada né, do jeito que a gente imaginava e tudo pode mudar amanhã. Então, para isso, a Claro. gente precisa de todo mundo e de todo tipo de pessoas e de todo tipo de cultura e vivência, porque é só assim que a gente vai sobreviver às adversidades que vão ser no futuro. Então, eu Ah, acho que um convite para quem, né, do porquê que a gente é uma empresa bacana, é porque a gente acredita que ela é formada por pessoas e a gente só vai crescer se a gente estiver parte, né? Se você for parte disso. Então, acho que isso é uma coisa bacana da gente. que Uhum. legal. A, a, a empresa de vocês, né, a sua empresa, ela não convida só para festa, ela convida para dançar, né? Exatamente. É, E, é assim, e todos os tipos de ritmo, porque Uhum, a gente gosta, né, dessa uhum, parte. Eu acho que é isso, Renata. A gente não é perfeito, a gente ainda tem muito aprendizado, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente reconhece isso. claro. E é isso que nos torna muito suscetíveis à mudança e aprendizado. Acho que é isso. Claro, claro, muito bacana, né? De fato, ruim, né? Não é quando muitas vezes a gente não sabe das coisas. Ruim é quando a gente acha que já sabe tudo, né, Ana? Uhum. Exato. E acho que esse é o ponto, né? Se a gente parte do princípio que a gente não sabe tudo, todas as pessoas são importantes porque elas têm algo a ensinar. Claro. E eu acho que esse olhar legítimo que a gente tem para o outro é importante. Então, quando a gente está fazendo um processo seletivo, eu costumo dizer, não leia o currículo, leia a pessoa, né? Uhum. Então, porque o papel aceita tudo. Você pode colocar qualquer Claro, coisa lá, claro. mas quem é aquela pessoa que está na sua frente, né? E a pessoa também que está vindo para fazer parte da sua companhia, ela também tem que olhar se é a empresa que ela quer trabalhar. Então, muitas vezes o candidato, ou porque está muito no mercado de trabalho, ou porque está procurando um emprego, ou porque precisa, muitas vezes deixa essa parte da autoestima de lado. Uhum. E eu acho que é isso que muitas vezes a pessoa se frustra, porque ela Sim, não olha o que ela precisa, o que ela sim. quer, na verdade. Ela olha o momento, eu preciso de um emprego, eu preciso de um salário, porque eu tenho que colocar comida na minha mesa. Uhum. Mas eu acho que ela tem que, é o namoro, né? E tem que ser Claro. bom para as duas partes. Claro. E as pessoas com deficiência, muitas vezes também, né, essa pessoa que chega na sua frente, muitas vezes também pode ser um pai de família, uma mãe de família, que também tem as suas metas, os seus objetivos, as suas ambições, né? Muitos também têm a própria necessidade do trabalho. Então, né, olhar minimamente aí com o mesmo respeito que a gente olha para qualquer outro colaborador ou colaboradora sem deficiência, é nosso papel, sim, é nosso trabalho. E olha, assim, agradeço demais, viu, Ana, esse tempo aqui com a gente, realmente passou muito rápido, mas fica aí o convite para a gente fazer outros encontros, para a gente falar um pouco mais sobre os processos de diversidade e inclusão aí, do que você pode trazer e compartilhar com a gente. Adorei o nosso bate-papo e agradeço muitíssimo mais uma vez aí a sua presença, tá bom, Ana? Obrigada, Renata. Olha, eu que agradeço. Para mim, isso é um presente. Eu estou falando da minha paixão, né? Do meu propósito. E eu costumo dizer que eu quero levar todo mundo para Nárnia, né? Que é o lugar onde
tudo pode e todas as pessoas têm o seu valor. Então, obrigada por esse espaço, obrigada por o trabalho lindo que vocês estão fazendo, né? E estão dando, com certeza, estão transformando muitas vidas e a gente quer ajudar nessa jornada de vocês também. Tá bom. Um grande beijo para você, viu, Ana? Obrigado mais uma vez. Tchau.